Olá pessoal, vamos para a nossa correção da aula passada. Linhas de força. A figura mostra o espectro das linhas de força do campo resultante de duas cargas elétricas Q1 e Q2. Qual é o sinal do produto Q1 e Q2 dessa carga, ou dessas cargas? Eu preciso descobrir o sinal de cada carga. Se eu descobrir o sinal de cada carga, eu vou saber o sinal do produto dessas cargas, né? Se é menos com menos, mais com mais com menos, enfim. Então, pessoal, como essas linhas são de aproximação, as duas, essa aqui está te aproximando, essa está se aproximando, né? Então, Q1 e Q2, que são as cargas, são negativas. A gente lembra que quando as linhas se afastam da carga, ela é positiva, quando se aproxima, é negativo. Logo, o produto é positivo, porque eu tenho Q1 negativo, Q2 negativo. Quando eu multiplico esses dois números, ou essas duas cargas, menos com menos, na multiplicação eu vou ter o mais, não é isso? Então vamos para número 2. Na figura abaixo estão representadas as linhas de forças do campo elétrico ao redor de duas cargas pontuais fixas, QA e QB. Quais os sinais das cargas QA e QB? Então vamos lá. QA aqui está se afastando ou está se aproximando? Está se afastando, então é positivo. QB está se aproximando, então é negativo. Então é QA positivo e QB negativo. Nas proximidades de que carga o campo elétrico é mais intenso? Pessoal, o campo elétrico vai ser mais intenso próximo à carga que tem mais linhas de forças concentradas. Veja, essa carga tem as linhas de força aqui, né? Só que tem esse espaço vazio, né? E se eu contar as linhas de forças, eu vou perceber que aqui tem menos do que na carga QA, as que saem de QA. Então, as linhas de forças que saem de QA são mais do que as que chegam em QB, por exemplo. Então, o que eu tenho? Eu tenho em volta de QA uma densidade maior. Então, a resposta é as proximidades da carga QA, pois nessas proximidades a densidade de linhas de força é maior. Eu tenho mais linhas de forças em volta dessa carga e, portanto, o campo elétrico é mais intenso. Nós continuamos com exercícios para hoje, exercício de revisão para a gente arrematar essa parte de introdução ao campo elétrico. Depois a gente vai para mais cálculo de campo elétrico, de cargas pontiformes e alguns exercícios mais elaborados, conceitos mais específicos. Para finalizar essa etapa inicial, introdutória, né? E lembrando que nós já vimos força eletrostática e introdução ao campo elétrico com linhas de força, vamos tentar assimilar agora para valer com esses exercícios. Vou comentar cada um deles, vocês podem fazer e postar no grupo aí. Considere as três figuras a seguir. Nela temos, então eu tenho uma carga de prova, né, ou uma carga fonte, perdão, e uma carga de prova. Qzão carga fonte e Qzinho carga de prova. Então, pessoal, dependendo da orientação do campo elétrico e da força, a gente sabe se essa carga é positiva ou negativa. É isso que ele quer saber. Tá? Q é positivo ou negativo? O campo elétrico está aqui se afastando, né? A força aqui é uma força que repele essa carga fonte, né? A força tem o mesmo sentido do campo elétrico. Quando isso acontece, qual é o sinal dessa carga? Aqui a força tem sentidos opostos, né? Força e campo elétrico. Qual é o sinal da carga? Então, através dessa análise que a gente já fez, alguns exercícios, você vai responder a número 1. A número 2 diz o seguinte: sobre uma carga elétrica colocada em certo ponto do espaço, age uma força de densidade 0,8 newtons. Despreze as ações gravitacionais e ele pede a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Pessoal, a gente vai calcular baseado na formulinha do campo elétrico. Eu tenho carga e eu tenho força, beleza? Eu tenho, então, a formulinha do campo elétrico, só substituir. Eu acho o valor do campo elétrico em Newton por Coulomb, ok? A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional à lei de Coulomb resumida naquela fórmula, né, da força eletrostática igual a constante vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. A partir daquela fórmula, você pode analisar esses itens aqui e verificar
quais são os corretos. Número 4, eu tenho uma questão que pede a caracterização da força elétrica de interação entre essas cargas. É basicamente calcular a força e dizer se ela é de atração ou de repulsão, ok? Então, tem duas cargas de sinal positivo. Eu tenho a formulinha F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Eu tenho todos os itens aqui para substituir e achar minha força elétrica ou minha força eletrostática, ok? Então é só substituir aqui. Aqui eu tenho mais um exercício de linhas de campo ou linhas de força, como a gente viu. E aqui nós temos um exercício que mostra as linhas de campo elétrico. O nome é linhas de força ou linhas de campo elétrico. Tá? São esses dois nomes que a gente usa. São produzidos por três cargas aqui. Então veja, da carga A sai as linhas de forças, na carga B chega, tanto da A quanto da C chega para B. E da C também sai, como na A. Então, baseado nisso, eu vou saber se A, B e C tem carga positiva ou negativa. Você vai marcar. Ok, pessoal? Nós estamos aí finalizando o conteúdo do segundo bimestre, ou melhor, do primeiro bimestre, e entrando no segundo semana aí de fechamento, a gente vai passar esses exercícios para vocês fazerem de uma maneira mais rápida também, para a gente estar também finalizando a nota de vocês, ok? Até a próxima.